Olá, graça e paz, queridos irmãos. Sou o pastor Cícero Pereira. Você está no canal Eu na EBD. Estamos aqui para mais um trimestre abençoado. Estamos iniciando aí mais um trimestre para a glória de Deus. Esse quarto e último trimestre deste ano de 2019, onde aí a revista traz para o tema central o governo divino em mãos humanas. Então nós já estamos aí na reta final deste ano aí, o último trimestre. Então nesse trimestre nós estudaremos dois importantes livros aí do Antigo Testamento. É o livro de 1º e 2º de Samuel. Então estes livros ele nos revela a formação da nação de Israel e como Deus ele usou homens para falar o coração do seu povo. Então é o que nós iremos estudar dentro desta lição, que traz por tema ou por título, a lição de número 1, traz por título Conhecendo o livro, os dois livros de Samuel. E o texto áureo ele se encontra em 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. A verdade prática diz assim: nos livros de Samuel aprendemos a servir, adorar e amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Essa aí é a verdade prática. O objetivo geral dessa lição é expor a introdução aos livros de Samuel. 4 objetivos específicos nós iremos estudar dentro desta lição. O primeiro, nós iremos apresentar o contexto histórico de 1 e 2 Samuel. No segundo objetivo, nós vamos pontuar a autoria, a data dos livros. Terceiro, nós vamos explicar a teologia dos livros, de Samuel. E quarto e último ponto aqui específico, nós vamos apontar Samuel como o divisor de água em Israel. Então, já estamos em aula. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E você que está sempre me acompanhando aí, muito obrigado. Deus abençoe grandemente. Pessoal, falei na aula passada e vou tornar a repetir. Estou com uns projetos novos aí e não sei se o próximo ano eu irei continuar fazendo esse trabalho aqui no YouTube, tá certo? Então já estou antecipando aí para os irmãos, para que os irmãos não venham a ser pego aí de surpresa. Quero eu continuar, mas não sei ainda se vai ser possível. Espero que sim, certo? Só estou deixando uma dica aí, avisando os irmãos, para que os irmãos não sejam pegos de surpresa. Então, você que já é inscrito, que me acompanha, muito obrigado, aquele abraço, deixe seu joinha, seu like, seu gostei, e não esqueça de compartilhar aí nas suas redes sociais. E você que não é inscrito, está tendo contato comigo através desse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo, ou seja bem-vindo, e muito obrigado. Espero poder contribuir com você aí no seu ministério. O foco aqui dessa aula é mostrar para você como que você pode utilizar esses slides na sua igreja, na sua aula. Abaixo do vídeo tem um link aí para download, você pode clicar, fazer o download e levar para a sua igreja. Para isso você precisa de um computador, um laptop, um notebook e uma TV de LED ou um data show se você tiver na sua igreja. E aí você pode dar uma aula interativa, uma aula dinâmica. Esses slides são todos editáveis, você pode editar e deixar com a sua cara. Ele é bem resumido, é só os pontos mais específicos, mas de muita facilidade para você ministrar sua aula e de fácil compreensão também. A leitura bíblica em classe está no livro de Samuel, claro, nós vamos estudar ele, capítulo 1, versículo 1 a 8, como de costume não faço a leitura para nós ganharmos tempo neste vídeo, nesta aula. A introdução diz o seguinte, que nesse trimestre nós iremos estudar os dois livros históricos aí de 1 e 2 Samuel. Também nós veremos melhor
que os livros mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel. E também a partir de seus personagens principais, claro que tem outros personagens, mas os principais são esses, Samuel, Saul e Davi, perceberemos que os líderes do passado eles não eram infalíveis, ou seja, eram homens comuns, homens normais, de carne e ossos, assim como eu e como você que está aí do outro lado. Livros do Velho Testamento, aqui está por ordem, né? Ou por separação, o Pentateuco, o histórico, os livros poéticos, os livros dos profetas maiores e os profetas menores. E sublinhado aqui, nós iremos estudar os livros de 1 e 2 Samuel, certo? Tópico 1, iremos falar do contexto histórico de 1 e 2 Samuel, a originalidade de Samuel. Bom, a originalidade, originalmente, os livros de 1 e 2 Samuel, eles formam uma só obra, trata da história de Israel. Então, no original, né, na Bíblia original, na Bíblia hebraica, 1 e 2 Samuel é um livro só. Para nós, que está separado em dois. E a partir de sua entrada em Canaã, no século 12 a.C., até o cativeiro babilônico em 1586 ou 586 ou 587 a.C. Então, os livros aí de 1 e 2 Samuel ele formam uma só obra e trata aí a partir da entrada de Canaã até o cativeiro babilônico. E subtópico 2, os personagens principais deste livro. Quais são? Bom, evidentemente que há vários personagens neste livro, mas dentre eles 3 se destacam. Nós já vimos na introdução que é o profeta Samuel, Davi, Saul, sendo aí perdão, não vou cortar isso aqui, até porque eu não tenho programa para fazer edição, meu computador não está lá, essas coisas. Então fica aí para você aí de brinde esse espirro, perdão. Os 3 personagens principais destacados no livro Samuel: o profeta Samuel, Saul como o primeiro rei de Israel, e Davi aí, que foi o homem segundo o coração de Deus, certo? O subtópico 3, iremos falar do propósito desses livros. Quais são? Bom, o propósito dos livros é relatar a história do reino de Israel a partir do estado de anarquia, período dos juízes, e a monarquia, que é o período aí teocrático, ou seja, período dos reis, certo? Você pode conferir em Juízes 21, 25, 1 Samuel 10, versículo 1. Desde Juízes, período dos juízes ao período dos reis. Bom, vamos lá. Finalizamos o tópico 1. E para nós aqui só pontuar aqui o ponto central do tópico 1, Deus ele levanta pessoas para cumprir o seu propósito, é verdade? Então, a síntese do tópico 1 é o seguinte: Samuel, Saul e Davi, eles são os principais personagens do livro, que aponta para a transição da anarquia de Israel nos tempos dos juízes para a monarquia. Então, entrando no tópico 2, iremos falar da autoria e data. O título e autor. Bom, título. O nome de Samuel ou Samuel significa nome de Deus. Então, toda palavra na Bíblia que termina, que tem El, significa Deus. Então, o título dos livros que leva seu nome, ele revela uma figura protagonística para contar a história do povo de Deus. Autor, segundo alguns estudiosos, as duas obras são anônimas. Entretanto, de acordo com o capítulo 1 e 24 de 1 Samuel, o filho de Ana pode ser apontado como autor, e os demais capítulos atribuídos aos profetas Natã e Gad. Então, os capítulos 1 até o 24 de 1 Samuel
Pode ter sido escrito por ele mesmo. É muito possível, sim, que a maioria da parte dos livros de Samuel foi escrito por ele mesmo, certo? Por ele próprio. Não descartando aí Natan e também Gade. E a data dos livros, a data que foi escrito. Isso, alguns estudiosos eles apresentam a data de mais ou menos aí 1100 e 970 anos antes de Cristo. Essa data ela marca aí os acontecimentos históricos desde o nascimento de Samuel, período até o término do reinado de Davi, isso no período de 130 anos. Beleza? Vamos avançar. Subtópico 3. Falando aqui da autoria e data do capítulo 12, a situação espiritual que consta no livro, que relata o livro. Bom, Samuel ele nasceu em Siló e nessa época a idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes ali da nação de Israel. Você pode conferir aí no capítulo 7, versículo 3. Então Israel, o sacerdote do povo era Eli que era o sacerdote, mas ele se deixou levar aí pelos seus filhos. Ele honrava mais os filhos do que o próprio Deus. E aí foi o que aconteceu, e você sabe já a história. Então, ele não lhes aplicou aí a disciplina necessária, mesmo sabendo de todos os aspectos pecaminosos aí de seus filhos. Então, Eli pecou aí a não aplicar a disciplina da forma que deveria aos seus filhos. Então, esse quadro desolador ele gerou consequências espirituais irreparáveis ao povo de Deus. Primeiro, religiosidade aparente, o povo vivia uma religiosidade aparente, espiritualidade superficial, eles viviam uma espiritualidade superficial, tanto o sacerdote como o povo, e o sacerdócio descomprometido com Deus. Então, isso aí foi algumas das consequências espirituais que foi irreparável para o povo de Israel. Fechando o tópico 2, a síntese diz o seguinte, que em Israel a idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes da época ali do povo de Israel. Entrando no tópico 3, nós iremos falar da teologia nos livros de Samuel. Subtópico 1, profecias cumpridas. Bom, as profecias cumpridas na história e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação estão patentes em 1 Samuel no capítulo 7 e 12 e 2 Samuel no capítulo 17, certo? Então, as profecias cumpridas está relatada aí, certo? Subtópico 2 do capítulo 2, em busca de um rei. Em busca de um rei. Aliás, capítulo 2 não, né? Tópico 2 não, tópico 3. Em busca de um rei. Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação. Então, por isso ele está presente no momento em que o povo israelita pede para si um rei. Então Samuel era uma pessoa, era um líder que estava presente na vida do povo. E quando o povo questionou para ter um rei para si, Samuel estava presente ali, tá certo? Subtópico 3, do tópico 3 falando aí da teologia do livro de Samuel, iremos agora ver os alicerces da dinastia davídica. Vamos lá. No capítulo 7 de 2 Samuel, o estabelecimento profético da dinastia davídica, ou seja, de Davi. Então, ela surge pela ordem do Senhor. Então, a dinastia de Davi, ela veio da ordem do Senhor. E a Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis a tornarem-se escravos, deportados e depois assassinados, como aconteceu aí com alguns dos reis. Exemplo, Joaquim e Zedequias. Então, a desobediência a Deus causou aí perca para alguns reis, e essa perca foi a sua própria morte, certo? A morte aí de Joaquim e de Zedequias. E fechando o tópico 3, Deus é quem dá ordem ao rei. Então,
É Deus que dá ordem ao rei, é Deus que dá ordem ao povo, é Deus que dá ordem também ao profeta. Então, é Deus que exalta, é Deus que escolhe, é Deus que abate. Por quê? Porque Ele é soberano, tudo é Ele que faz. Nós cremos que tudo veio da sua mão e da tua mão te devolvemos. O tópico 4 e último tópico, Samuel, o divisor de águas. Falaremos aqui que Samuel foi um divisor de água. Então, um momento de crise espiritual. Então, Samuel, ele apareceu no cenário bíblico veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, no momento de uma grande crise espiritual do povo de Israel. O profeta, ele era juiz e ele também era sacerdote. Então, Samuel, ele foi o homem a quem Deus escolheu para falar e representar a nação de Israel, o povo escolhido aí por Deus. Então, Samuel foi esse homem aí que teve essas três atividades aí, essas três, como é que eu posso falar? Esses três cargos, essas três funções, né? Samuel teve um papel fundamental na transição do período dos juízes para a monarquia. Subtópico 2, o líder Samuel. Bom, vamos lá. Samuel fechou o ciclo dos juízes. Então foi Samuel que fechou o ciclo dos juízes. Pelo menos foram 15 juízes num período de 350 anos, começando por Etiniel e finalizando aí com Samuel. Você pode verificar aí lá no livro de Juízes, do capítulo 3, versículo 9, que começa aí o período dos juízes, né? Otiniel, depois Eude, Zangá e aí sucessivamente, até chegar em Samuel. Bom, Samuel, ele estabeleceu os alicerces do ofício profético, preservar o sacerdócio e estruturar a base espiritual do sistema monárquico. Praticamente esse aí foi o dever de Samuel, né? Foi o dever que Deus deu a Samuel. E posteriormente, profetas mais novos herdaria aí o modelo espiritual. Grande foi o ministério aí do filho de Ana, né? De Samuel, que foi juiz, foi sacerdote e foi profeta, tá certo? E para nós finalizarmos aqui na conclusão, o primeiro e segundo livro de Samuel, ele apresenta a narrativa histórica da transição aí do período do juiz para o período da monarquia dinástica, ou seja, as muitas histórias apresentadas nestes livros revelam os erros e os acertos de líderes humanos, mas ao mesmo tempo revela o quanto Deus trabalha pelo seu povo. A Bíblia é um livro muito importante, é um livro de caráter divino, porque ele não omite, não esconde as fragilidades, as fraquezas, nem os erros dos grandes homens de Deus. Ele mostra os dois lados da moeda, tá certo? Bom, meus queridos e minhas queridas, muito obrigado. Deus continue abençoando. Você pode baixar aí esses slides, levar para a sua igreja e dar aí a sua aula da forma que você achar melhor, tá certo? Muito obrigado. Deixa aquele joinha aí, aquele like e compartilhe com outros amigos se tem sido bênção para você este canal. E como eu disse, próximo ano aí, depende de vocês para continuar ou não, tá certo? Muito obrigado, até a próxima, se Deus assim nos permitir.